Ele estava ali com a amante, achando que a esposa era simples demais para aquele mundo, até ela entrar de dourado e fazer o salão inteiro parar em silêncio. Ricardo Mendes estava parado na frente do espelho do closet, ajustando a gravata borboleta do smoking preto feito sob medida. Seus dedos tremiam levemente enquanto tentava fazer o nó perfeito. Não era nervosismo pelo evento em si. Ele já tinha participado de dezenas de jantares de gala da Associação de Empresários. Era outra coisa que o deixava inquieto. Uma decisão que estava tomando há semanas e que sabia ser completamente errada. A 2 metros de distância, Rita Oliveira terminava de se maquiar no banheiro da suíte do hotel. Ela tinha insistido para se arrumarem separados, longe dos olhos de Aline, a esposa de Ricardo. Rita sabia exatamente o que estava fazendo. Aos 28 anos, ela tinha uma beleza chamativa que contrastava drasticamente com a simplicidade de Aline. Cabelos platinados, curvas exuberantes, sempre vestida para causar impacto. Amor, como você acha que eu estou? Rita apareceu na porta do banheiro usando um vestido vermelho decotado que deixava pouco para a imaginação. O tecido grudava no corpo dela como uma segunda pele, e Ricardo sentiu um aperto no peito. Não era desejo, era constrangimento puro. Está bem, ele respondeu, evitando olhar diretamente para ela. O celular de Ricardo tocou no exato momento em que ele terminava de se arrumar. Era Aline. Ele olhou para a tela por alguns segundos antes de atender, como sempre fazia ultimamente, como se cada conversa com a esposa fosse um peso que ele carregava. Oi, Aline. Ricardo, acabei de receber uma ligação da Sandra. Ela disse que viu você confirmando presença para o jantar da associação hoje à noite. Pensei que você tinha dito que não ia. Ricardo fechou os olhos. Tinha mentido para Aline sobre o evento, dizendo que tinha sido cancelado. A verdade era que ele não queria levar a esposa. Nos últimos meses, Rita tinha plantado na cabeça dele a ideia de que Aline era simples demais para aquele ambiente, que ela não se encaixava no mundo empresarial sofisticado, que ele merecia alguém mais glamurosa ao seu lado. Foi uma decisão de última hora. Eles reagendaram e eu achei melhor ir sozinho mesmo. Você sabe como é, vai ser uma noite chata de trabalho. O silêncio do outro lado da linha durou tempo demais. Ricardo podia imaginar Aline na cozinha de casa, ainda usando o avental de sempre, tentando processar mais uma mentira do marido. Entendi, ela disse finalmente, e Ricardo percebeu a mágoa na voz dela. Então você vai sozinho. Vai ser melhor assim. Conversamos quando eu chegar, tá bom? Quando desligou o telefone, Ricardo encontrou Rita o observando com uma expressão de satisfação mal disfarçada. Ela se aproximou e ajeitou a gravata dele com as unhas longas pintadas de vermelho. Você fez a escolha certa, amor. Hoje à noite você vai ver como é bom ter uma mulher de verdade ao seu lado em um evento importante. Do outro lado da cidade, Aline Mendes desligou o telefone e ficou parada na cozinha por vários minutos. 12 anos de casamento tinham ensinado ela a ler entre as linhas. Ricardo estava mentindo, e ela sabia exatamente por quê. Nos últimos 6 meses, ele tinha ficado cada vez mais distante, cada vez mais ausente. Chegava tarde em casa, inventava viagens de trabalho que não faziam sentido, e quando estava presente, parecia estar sempre pensando em outro lugar. Aline não era ingênua. Sabia que existia outra mulher. Tinha visto as mensagens no celular dele quando ele esquecia destravado. Tinha percebido o perfume diferente nas roupas. Tinha notado como ele evitava tocar nela, como desviava o olhar quando ela tentava conversar sobre o futuro do casal. Ela caminhou até o quarto e abriu o guarda-roupa. Lá no fundo, embalado em plástico, estava o vestido dourado que tinha comprado há 2 anos para o aniversário de casamento. Ricardo tinha cancelado o jantar na última hora, alegando problemas no trabalho. O vestido nunca tinha sido usado. Aline tirou o vestido do cabide e o segurou contra o corpo, olhando no espelho. Aos 35 anos, ela mantinha uma beleza natural e elegante. Não era o tipo de mulher que chamava a atenção pela vulgaridade, mas tinha uma classe genuína que vinha de dentro. Cabelos castanhos naturais, olhos expressivos, um sorriso que um dia tinha sido a coisa mais linda do mundo para Ricardo.
O telefone tocou novamente. Era Carla, sua melhor amiga desde a adolescência. Aline, você viu o story da Rita? Ela postou uma foto toda produzida, falando que está indo para um evento importante hoje à noite. Aline sentiu o estômago se revirar. Rita Oliveira, a secretária que Ricardo tinha contratado 8 meses atrás. Uma mulher que Aline tinha conhecido apenas uma vez, rapidamente, mas que deixara uma impressão desagradável. Havia algo na forma como Rita olhava para Ricardo, como se ele fosse uma conquista a ser exibida. Carla, preciso te contar uma coisa. Ricardo mentiu para mim. Disse que não ia no jantar da associação hoje, mas acabei descobrindo que vai sim. Você acha que... Tenho certeza. Ele está levando ela. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Carla conhecia a Aline há mais de 20 anos. Tinha visto ela se apaixonar por Ricardo na faculdade, tinha sido madrinha do casamento, tinha acompanhado todos os altos e baixos do relacionamento. Aline, você não pode deixar isso passar. Você é a esposa dele. Tem todo o direito de estar naquele evento. Eu sei, mas é humilhante demais. Imagina eu chegando lá e encontrando os dois juntos. É humilhante para você ou para ele? A pergunta de Carla ecoou na mente de Aline depois que elas desligaram. Ela ficou olhando para o vestido dourado por vários minutos. Era uma peça linda, elegante, que realçava sua figura sem vulgaridade. Tinha custado uma fortuna na época, mas Ricardo nem tinha notado quando ela comentou sobre a compra. Aline tomou uma decisão. Não ia ficar em casa mais uma noite esperando migalhas de atenção do marido. Se ele queria comparar, que comparasse. Mas ia ser de igual para igual. Enquanto isso, Ricardo e Rita chegavam ao Hotel Palazzo, onde acontecia o jantar anual da Associação de Empresários. O local era deslumbrante, com lustres de cristal, mármore italiano e uma vista panorâmica da cidade. Era exatamente o tipo de ambiente que Rita adorava. Sofisticado, caro, cheio de pessoas importantes. Nossa, amor, que lugar incrível! Rita suspirou, segurando o braço de Ricardo possessivamente enquanto eles subiam a escadaria principal. Imagina se você tivesse trazido aquela sua esposa. Ela ia se sentir tão deslocada aqui. Ricardo forçou um sorriso, mas por dentro estava se sentindo cada vez mais desconfortável. À medida que cumprimentava colegas e conhecidos, percebia os olhares discretos que Rita recebia. Não eram olhares de admiração. Eram olhares de questionamento, de surpresa, alguns até de desaprovação disfarçada. Carlos Drummond, seu sócio há 15 anos, se aproximou com a esposa, Márcia. Era um casal que conhecia a Aline desde o início do casamento de Ricardo. Ricardo, que bom te ver aqui. Carlos cumprimentou, mas seu olhar estava visivelmente confuso. Cadê a Aline? Márcia estava ansiosa para conversar com ela. A Aline não pôde vir. Problemas de última hora. Ricardo mentiu, sentindo o rosto esquentar. Esta é Rita, minha assistente executiva. Rita estendeu a mão com um sorriso exagerado, mas Márcia apenas cumprimentou educadamente antes de se afastar com o marido. Ricardo percebeu o sussurro discreto entre eles e sentiu uma onda de arrependimento. Por que você não me apresentou como sua namorada? Rita sussurrou no ouvido dele, claramente irritada. Rita, por favor, não aqui. Este é um ambiente profissional. Você tem vergonha de mim? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago, porque a resposta era sim. Ele estava começando a ter vergonha, não de Rita como pessoa, mas da situação toda, da mentira para Aline, da forma como Rita se comportava, da forma como estava se comportando ele mesmo. O jantar foi servido às 8 da noite. Ricardo e Rita foram colocados em uma mesa com outros empresários do setor, todos acompanhados de suas esposas legítimas. Durante toda a refeição, Ricardo se sentiu como um peixe fora d'água. Rita falava alto demais, ria alto demais, fazia comentários inadequados sobre outros convidados. Amor, você viu o tamanho do decote daquela mulher na mesa 5? Rita comentou em um tom que várias pessoas puderam ouvir. Parece que está competindo comigo. Ricardo se encolheu na cadeira. Do outro lado da mesa, Dr. Pereira, um dos empresários mais respeitados da associação, trocou um olhar significativo com a esposa. Ricardo os conhecia há anos e sabia que eles adoravam Aline. Sempre elogiavam a educação dela,
a forma elegante como se comportava em eventos sociais. Foi quando ele percebeu que tinha cometido o maior erro da sua vida. Às 9h30, houve uma comoção discreta na entrada do salão principal. Algumas pessoas pararam de conversar e olharam na direção da porta. Ricardo, que estava tentando convencer Rita a beber menos, não notou inicialmente. Foi Carlos quem chamou sua atenção, tocando levemente em seu ombro. Ricardo, você não vai acreditar quem acabou de chegar. Quando Ricardo se virou para olhar, sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Lá estava a Aline, parada na entrada do salão, usando o vestido dourado mais deslumbrante que ele já tinha visto na vida. Ela estava simplesmente radiante. O vestido realçava cada curva do corpo dela de forma elegante e sofisticada. Os cabelos estavam presos em um coque baixo que deixava o pescoço à mostra, e ela usava brincos de pérola que Ricardo tinha dado de presente no primeiro aniversário de casamento. Mas não era apenas a beleza dela que deixou Ricardo sem fôlego. Era a postura. Aline caminhava pelo salão com uma confiança e elegância que ele tinha esquecido que ela possuía. Ela cumprimentava as pessoas com sorrisos genuínos, abraçava conhecidos, conversava com naturalidade. Era como se ela pertencesse àquele lugar mais do que qualquer outra pessoa no salão, incluindo ele mesmo. Quem é aquela? Rita perguntou, notando como Ricardo estava hipnotizado pela mulher de dourado. Ricardo não conseguiu responder. Sua garganta estava fechada, suas mãos tremiam. Pela primeira vez em meses, ele estava vendo Aline como ela realmente era, uma mulher extraordinária, elegante, sofisticada, que ele tinha trocado por uma ilusão barata. O salão do Hotel Palazzo fervilhava com as conversas animadas dos 200 convidados mais influentes do mundo empresarial da cidade. Ricardo tentava se concentrar na conversa sobre fusões corporativas que acontecia em sua mesa, mas seus olhos não conseguiam parar de vagar pelo ambiente. Cada vez que olhava para Rita, sentia um aperto crescente no peito. O vestido vermelho dela, que tinha achado atraente no hotel, agora parecia berrante demais para aquele ambiente sofisticado. Ricardo, você está bem? Parece distraído, comentou o doutor. Henrique Pereira, o presidente da associação, um homem de 70 anos que comandava um império de hospitais particulares. Sua esposa, Dona Helena, observava Rita com uma expressão de curiosidade mal disfarçada. Estou ótimo, Dr. Pereira, apenas admirando a decoração. Ricardo mentiu, forçando um sorriso enquanto tomava mais um gole de vinho tinto. Rita, que estava sentada ao lado dele, se inclinou para a frente de uma forma que deixou o decote ainda mais evidente. Dr. Pereira, não é? Ricardo me falou muito sobre o senhor. Que honra conhecer uma pessoa tão importante. O tom excessivamente meloso de Rita fez várias pessoas na mesa trocarem olhares discretos. Doutor. Pereira apenas sorriu educadamente antes de retomar a conversa com outros convidados, mas Ricardo percebeu o desconforto no ar. Rita, você poderia falar um pouco mais baixo? Ricardo sussurrou no ouvido dela, tentando manter um tom casual. Por quê? Estou sendo educada. Ela respondeu em um volume que várias pessoas puderam ouvir. Ou você está com vergonha de mim, Ricardo? A pergunta ecoou pela mesa, criando um silêncio constrangedor. Márcia Drummond, esposa do sócio de Ricardo, desviou o olhar para o prato, claramente desconfortável com a situação. Carlos, que conhecia Ricardo há 15 anos, pigarreou nervosamente. Rita, não é isso. É só que este ambiente pede um pouco mais de discrição. Ricardo tentou explicar, sentindo o suor começar a formar em sua testa. Discrição. Rita soltou uma risada alta demais. Amor, se você queria discrição, deveria ter trazido sua esposa mesmo. Eu não sou do tipo que fica quietinha no canto. O comentário caiu como uma bomba na mesa. Várias pessoas pararam de comer e olharam diretamente para Rita, depois para Ricardo. O silêncio que se seguiu foi tão denso que Ricardo conseguia ouvir sua própria respiração. Foi Dr. Pereira quem quebrou o silêncio, mas sua voz estava notavelmente mais fria. Ricardo, há anos que conhecemos você e Aline. Sempre admiramos muito o casal que vocês formam. Ela é uma mulher excepcional. É verdade, concordou Helena Pereira, lançando um olhar que não deixava dúvidas sobre o que estava pensando. Aline tem uma elegância natural que é rara de se encontrar hoje em dia.
Ricardo sentiu como se estivesse sendo julgado por um tribunal. Cada palavra de elogio a Aline era como uma facada na sua consciência. Ele olhou ao redor da mesa e percebeu que tinha perdido completamente o respeito daquelas pessoas. Não pelos seus negócios ou competência profissional, mas pelo homem que ele estava se revelando ser. Bom, ela está com uma febre alta hoje. Por isso não pôde vir. Ricardo mentiu mais uma vez, a voz saindo mais fraca do que pretendia. Rita, que estava claramente incomodada com os elogios à esposa de Ricardo, decidiu chamar atenção para si mesma novamente. Gente, vocês vão adorar saber que Ricardo e eu estamos planejando viajar para Miami no próximo mês. Ele disse que quer me apresentar para os parceiros internacionais dele. A mentira saiu da boca de Rita com tanta naturalidade que até mesmo Ricardo ficou chocado. Ele nunca tinha mencionado nada sobre Miami, muito menos sobre apresentá-la para parceiros de negócios. Mas antes que pudesse desmentir, ela continuou. Ele disse que precisa de uma mulher mais moderna ao lado dele para impressionar os gringos. Alguém que entenda do mundo corporativo de verdade. Carlos Drummond quase engasgou com o vinho. Márcia olhou para o marido com uma expressão de incredulidade total. Dr. Pereira e sua esposa trocaram um olhar que falava mais que 1000 palavras. Interessante, disse Helena Pereira, a voz carregada de sarcasmo mal contido. E o que exatamente você faz no mundo corporativo, querida? Rita não percebeu o tom da pergunta e respondeu com entusiasmo. Sou assistente executiva do Ricardo há 8 meses. Cuido de todos os compromissos importantes dele, organizo a agenda, atendo ligações importantes. Praticamente gerencio a vida profissional dele. Ah, entendi. Helena assentiu lentamente. E antes disso, qual era a sua experiência na área? Bem, eu trabalhava como recepcionista em uma clínica dentária, mas sempre soube que tinha potencial para coisas maiores. Quando conheci o Ricardo, ele logo percebeu que eu seria perfeita para o cargo. A mesa ficou em silêncio mais uma vez. Ricardo queria desaparecer. Queria que o chão se abrisse e o engolisse. Cada palavra que saía da boca de Rita o fazia parecer mais patético, mais irresponsável, mais indigno do respeito que tinha levado anos para construir naquele ambiente. Dr. Pereira se levantou da mesa, a expressão séria. Ricardo, preciso falar com você sobre aquele projeto do hospital. Você poderia me acompanhar até a varanda por alguns minutos? Não era um convite. Era uma ordem disfarçada de educação. Ricardo se levantou, as pernas tremendo levemente, e seguiu o homem mais poderoso da associação até a varanda externa do hotel. O ar frio da noite atingiu o rosto de Ricardo como um tapa. Dr. Pereira se posicionou na grade da varanda, olhando para a cidade iluminada lá embaixo. Por alguns minutos, eles ficaram em silêncio. Ricardo, você vai me desculpar a franqueza, mas preciso dizer isso como um amigo de longa data. Dr. Pereira começou, sem tirar os olhos da paisagem. O que está acontecendo com você? Eu não entendi, Dr. Pereira. Você entendeu perfeitamente. O homem mais velho se virou para encará-lo. Há 15 anos que você participa destes jantares. Sempre trouxe a Aline, sempre se comportou como um cavalheiro. Agora aparece aqui com essa moça, mentindo sobre sua esposa estar doente. Ricardo abriu a boca para falar, mas Dr. Pereira levantou a mão. Não me venha com mentiras, Ricardo. Helena ligou para a Aline ontem para confirmar se ela viria hoje. A Aline disse que nem sabia do evento. O mundo de Ricardo desabou naquele momento. Tinha sido pego em mais uma mentira, e dessa vez, por pessoas cujo respeito era fundamental para seus negócios. Dr. Pereira, eu posso explicar. Não precisa explicar nada para mim, Ricardo. Sua vida pessoal é sua responsabilidade. Mas vou te dar um conselho de quem já viveu muito. Você está destruindo algo precioso por uma ilusão barata. Enquanto isso, de volta ao salão, Rita estava se sentindo cada vez mais desconfortável na mesa. As outras mulheres a tratavam com uma educação gelada e os homens mal olhavam em sua direção. Ela decidiu ir ao banheiro para retocar a maquiagem e, de quebra, postar algumas fotos nas redes sociais para mostrar onde estava. No banheiro do hotel, Rita encontrou outras convidadas do evento retocando a maquiagem. Ela tentou puxar conversa, mas percebeu que as mulheres a evitavam propositalmente. Que vestido lindo! Rita comentou para uma senhora elegante que estava ao seu lado no espelho. Obrigada.
A mulher respondeu secamente, sem olhar para Rita. Você conhece o Ricardo Mendes? Somos um casal. Ele está me apresentando para todos os amigos dele hoje. A mulher parou de passar batom e olhou diretamente para Rita pelo espelho. Conheço Ricardo e Aline há mais de 10 anos. São um dos casais mais bonitos que já conheci. O comentário foi como um balde de água fria. Rita sentiu o rosto esquentar, mas tentou manter a pose. Bom, as coisas mudam, né? Às vezes as pessoas crescem e percebem que merecem algo melhor. É verdade, a mulher concordou, guardando o batom na bolsa. Às vezes as pessoas percebem exatamente o que merecem. A forma como ela disse isso fez Rita perceber que não era um elogio. Quando a mulher saiu do banheiro, Rita ficou sozinha diante do espelho, começando a questionar se estava interpretando a situação corretamente. De volta à varanda, Dr. Pereira continuava sua conversa franca com Ricardo. Você sabe o que mais me preocupa, Ricardo? Não é nem o fato de você estar tendo um caso. Homens cometem erros, é da natureza humana. O que me preocupa é como você está lidando com isso. Como assim? Você está mentindo para todo mundo, incluindo para si mesmo. Está trazendo sua amante para eventos sociais onde sua esposa deveria estar. Está fazendo ela de palhaça na frente de pessoas que respeitam você e sua família. Ricardo sentiu as palavras como socos no estômago. Cada uma era verdadeira, e doía mais que a anterior. E sabe o que é pior? Você está fazendo a Aline de idiota. Uma mulher que sempre te apoiou, que sempre esteve ao seu lado, que todos nós admiramos e respeitamos. Dr. Pereira, as coisas entre eu e Aline estão complicadas há um tempo. Complicadas como, Ricardo? Porque, pelo que vejo, vocês têm um casamento sólido há 12 anos. Aline é uma mulher extraordinária, inteligente, elegante. O que exatamente está complicado? Ricardo não soube responder porque não tinha uma resposta real. As coisas não estavam ruins com Aline. Ele apenas tinha se deixado levar pela novidade, pela adulação de uma mulher mais nova, pela ilusão de que merecia algo mais excitante. Olha, Ricardo, vou ser direto com você. Se você quer terminar seu casamento, termine. Seja homem suficiente para enfrentar as consequências. Mas não faça isso que está fazendo. Não humilhe sua esposa publicamente. Não destrua sua própria reputação por uma aventura. Quando voltaram para o salão, Ricardo encontrou Rita claramente irritada na mesa. Ela tinha bebido mais vinho e estava com a voz um pouco alterada. Onde você estava, amor? Me deixou sozinha aqui com essas pessoas que mal falam comigo. Ela reclamou alto o suficiente para várias pessoas ouvirem. Rita, por favor, vamos manter o tom baixo. Ricardo pediu, sentando ao lado dela. Por que todo mundo aqui é tão esquisito? Ficam me olhando como se eu fosse uma alien. E essas mulheres no banheiro, que antipáticas. Márcia Drummond tossiu discretamente e se virou para o marido, sussurrando algo no ouvido dele. Carlos olhou para Ricardo com uma expressão de pena misturada com desaprovação. Foi nesse momento que houve uma comoção discreta na entrada do salão. Algumas pessoas pararam de conversar e viraram para olhar na direção da porta principal. Ricardo, absorto em tentar controlar Rita, não percebeu inicialmente. Meu Deus! Helena Pereira sussurrou para o marido. Olhe quem chegou. Carlos Drummond se virou para seguir o olhar dela e seus olhos se arregalaram. Ricardo, ele disse tocando no braço do amigo. Ricardo, olhe para a entrada. Quando Ricardo levantou os olhos, sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Ali estava Aline, parada na entrada do salão como uma aparição dourada. O vestido que ela usava era simplesmente deslumbrante. Um modelo elegante que realçava sua figura de forma sofisticada, sem vulgaridade. Os cabelos estavam penteados em um coque baixo impecável, e ela usava uma maquiagem sutil que destacava seus olhos expressivos. Mas não era apenas a beleza física que deixou Ricardo sem fôlego. Era a forma como ela se apresentava. Aline caminhava pelo salão com uma confiança natural, cumprimentando conhecidos com sorrisos genuínos, conversando com facilidade com pessoas que Ricardo sabia que a admiravam. Era como se ela pertencesse àquele lugar mais do que qualquer outra pessoa ali, incluindo ele mesmo. Quem é aquela mulher? Rita perguntou, seguindo o olhar de Ricardo. Todo mundo parou para olhar para ela. Ricardo não conseguiu responder.
Sua garganta estava fechada. Seu coração batia acelerado. Pela primeira vez em meses, ele estava vendo Aline como ela realmente era. Uma mulher extraordinária que ele tinha sido idiota o suficiente para trair. E ela estava caminhando diretamente na direção da mesa deles. Aline parou na entrada do salão principal e respirou fundo. O coração batia acelerado, mas não era medo que sentia. Era determinação pura. Durante o trajeto de casa até o hotel, ela tinha passado por todos os estágios emocionais possíveis. Raiva, tristeza, humilhação e, finalmente, uma calma resoluta que a surpreendeu. O segurança na entrada do salão a olhou com certa hesitação. Era um homem alto, de meia-idade, que claramente tinha instruções rígidas sobre quem podia ou não entrar no evento. Boa noite, senhora. Posso ver seu convite? Aline sorriu com uma serenidade que não sabia que possuía. Não tenho convite físico, mas sou Aline Mendes, esposa do Ricardo Mendes. Ele já está aqui dentro. O segurança consultou uma lista em seu tablet, franzindo a testa. Não vejo seu nome na lista de confirmados, senhora Mendes. É porque meu marido confirmou apenas para ele. Tive uma mudança de planos e consegui vir no último momento. Aline levantou a mão esquerda mostrando a aliança de casamento. Como pode ver, sou realmente esposa dele há 12 anos. Havia algo na postura de Aline, na forma confiante como falava, que fez o segurança hesitar. Ele olhou novamente para a aliança, depois para o rosto dela, claramente tentando tomar uma decisão. Senhora, eu entendo a situação, mas tenho protocolos a seguir. Claro que tem. Aline concordou, mantendo o tom educado, mas firme. E eu respeito isso completamente. Que tal você ligar para o Dr. Henrique Pereira? Ele me conhece há anos e pode confirmar quem eu sou. A menção ao presidente da associação fez o segurança se endireitar. Ele sabia que não podia simplesmente ligar para o doutor Pereira durante o evento sem uma boa razão, mas também não queria criar um problema com a esposa de um dos associados mais importantes. Um momento, por favor, ele disse, pegando o rádio. Depois de uma breve conversa em códigos com alguém do outro lado, ele se virou para Aline novamente. A senhora pode entrar, mas vou precisar que alguém da organização a acompanhe até seu marido. Perfeitamente compreensível, Aline respondeu, alisando o vestido dourado. Agradeço sua compreensão. Quando as portas do salão se abriram completamente e Aline deu o primeiro passo para dentro, foi como se uma onda de energia percorresse o ambiente. O vestido dourado captava a luz dos lustres de cristal de uma forma quase mágica, criando um brilho suave que fazia ela parecer uma aparição etérea. O tecido fluía com cada movimento, abraçando suas curvas de forma elegante sem ser vulgar. Era um vestido que falava de classe, de sofisticação, de uma mulher que conhecia seu próprio valor. Os brincos de pérola que Ricardo havia dado no primeiro aniversário de casamento captavam a luz e emolduravam seu rosto de forma perfeita. Mas não era apenas a aparência física que estava causando impacto. Era a forma como Aline se movia. Havia uma confiança natural em cada passo, uma elegância inata que não podia ser comprada ou imitada. Era o tipo de presença que fazia as pessoas pararem naturalmente para olhar, não por provocação ou exibicionismo, mas por pura admiração. As primeiras pessoas a notarem sua entrada foram Helena e Dr. Pereira. Helena estava no meio de uma conversa sobre arte contemporânea quando viu Aline e literalmente parou no meio da frase. Henrique, ela sussurrou para o marido, tocando suavemente no braço dele. Olhe quem chegou. Dr. Pereira se virou e um sorriso genuíno iluminou seu rosto. Em 15 anos de convivência social, ele sempre teve uma admiração especial por Aline. Ela era o tipo de mulher que elevava qualquer ambiente em que estava presente. Helena, vamos cumprimentá-la, ele disse, já se dirigindo na direção de Aline. O movimento do casal Pereira criou um efeito dominó. Outras pessoas começaram a notar e a se virar para ver quem tinha chegado. Um murmúrio de reconhecimento percorreu as mesas próximas à entrada. É a Aline Mendes, alguém comentou. Nossa, como ela está elegante. Sempre foi uma mulher deslumbrante, concordou outra voz. E que vestido maravilhoso.
Aline caminhava lentamente pelo salão, acenando discretamente para conhecidos, sorrindo para pessoas que a cumprimentavam. Cada passo era calculado, não por nervosismo, mas por uma elegância natural que fazia parte da sua personalidade. Doutor Pereira foi o primeiro a chegar até ela, estendendo ambas as mãos em um cumprimento caloroso. Aline, minha querida, que surpresa maravilhosa! Helena e eu estávamos comentando mais cedo sobre sua ausência. Doutor Pereira, que prazer vê-lo, Aline respondeu, aceitando o cumprimento com um sorriso genuíno. Consegui resolver uns compromissos de última hora e decidi vir. Espero não estar atrapalhando nada. Atrapalhando? Querida, você está iluminando o salão inteiro. Helena se juntou ao marido beijando Aline no rosto com carinho genuíno. E esse vestido está simplesmente divino. Você está radiante. Muito obrigada, Helena. Vocês são sempre tão gentis comigo. Outras pessoas começaram a se aproximar, formando um pequeno círculo ao redor de Aline. Eram casais que a conheciam há anos, pessoas que sempre a admiraram, mas que não a viam em eventos sociais há algum tempo. Aline, que bom te ver, exclamou Márcia Drummond, que havia deixado sua mesa para cumprimentar a amiga. Carlos e eu estávamos comentando que sentimos sua falta nos últimos eventos. Oi, Márcia, que bom te encontrar aqui, Aline respondeu, abraçando a mulher com sinceridade. Como estão as crianças? Ótimas. Aliás, a Sofia sempre pergunta por você. Disse que quer ser elegante como a tia Aline quando crescer. Os cumprimentos continuaram por vários minutos. Aline conversava com naturalidade sobre família, trabalho, viagens, arte. Era evidente para todos que ela não apenas pertencia àquele ambiente, mas era uma das pessoas mais admiradas ali presente. Do outro lado do salão, Ricardo assistia a toda a cena como se estivesse em transe. Cada cumprimento que Aline recebia, cada sorriso direcionado a ela, cada palavra de admiração era como uma facada na sua consciência. Ricardo, você está bem? Ficou pálido. Rita comentou seguindo o olhar dele. Quem é aquela mulher que está causando todo esse alvoroço? Ricardo tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como explicar que aquela mulher deslumbrante, admirada por todos, era sua esposa? A mesma esposa que ele tinha considerado simples demais para aquele ambiente? É a Aline, ele finalmente conseguiu dizer, a voz saindo como um sussurro rouco. Aline quem? Rita perguntou, ainda não fazendo a conexão. Minha esposa. O silêncio que se seguiu na mesa foi absoluto. Rita olhou novamente para a mulher de dourado, depois para Ricardo, depois novamente para Aline. Sua expressão mudou gradualmente de curiosidade para incredulidade, depois para algo que se parecia com pânico. Aquela é sua esposa? Aqui você disse que estava doente? Carlos e Márcia Drummond, que tinham voltado para a mesa depois de cumprimentar Aline, ouviram o comentário de Rita. Carlos lançou um olhar severo para Ricardo, enquanto Márcia simplesmente balançou a cabeça em desaprovação. Você mentiu sobre sua esposa estar doente? Doutor Pereira, que havia retornado à mesa, perguntou com uma voz que não deixava dúvidas sobre sua opinião da situação. Ricardo se sentiu como um criminoso sendo julgado. Todos na mesa agora sabiam que ele havia mentido, que havia trazido sua amante para um evento onde deveria estar com a esposa. Doutor Pereira, eu posso explicar. Não precisa explicar nada para mim, Ricardo. O homem mais velho respondeu friamente. Suas escolhas falam por si só. Enquanto isso, Aline continuava sua caminhada pelo salão, cumprimentando pessoas, conversando brevemente com cada grupo. Mas seus olhos discretamente procuravam por Ricardo. Ela sabia exatamente onde ele estava sentado. Sabia que ele a estava observando, mas queria que o momento do encontro fosse perfeito. Aline, você precisa conhecer a esposa do novo sócio do Henrique, Helena Pereira disse, guiando-a na direção de uma mesa próxima. Ela é apaixonada por arte, assim como você. Durante os próximos 15 minutos, Aline circulou pelo salão como uma rainha. Não havia arrogância ou pretensão em seu comportamento, apenas uma confiança natural que atraía as pessoas. Ela conversava sobre pintura com as esposas dos empresários, discutia investimentos com os homens de negócios, demonstrava conhecimento sobre os mais diversos assuntos.
Era impossível não notar o contraste gritante entre ela e Rita. Enquanto Rita tentava chamar atenção através da vulgaridade e do escândalo, Aline comandava respeito através da elegância e da inteligência. Aquela é a esposa do Ricardo Mendes, alguém comentou em uma mesa próxima. Sempre achei ela uma das mulheres mais refinadas que frequentam nossos eventos. É verdade, concordou outra pessoa. Tem uma classe natural que é rara hoje em dia. Rita ouvia os comentários e sentia uma mistura de raiva e insegurança crescendo dentro dela. Durante meses, Ricardo havia descrito Aline como uma mulher simples, sem sofisticação, que não se encaixava no mundo dele. Mas a mulher que estava dominando aquele salão era tudo, menos simples. Por que você nunca me falou que sua esposa era assim? Rita sussurrou para Ricardo, a voz carregada de acusação. Como assim? Ricardo perguntou, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Assim. Elegante, sofisticada. Todo mundo aqui a adora. Você me fez acreditar que ela era uma mulher sem graça. Ricardo não tinha resposta porque havia passado meses mentindo, não apenas para Rita, mas para si mesmo. Havia convencido a si próprio de que Aline era inferior para justificar sua traição, mas agora estava sendo forçado a encarar a realidade. Foi nesse momento que Aline se virou na direção da mesa deles. Seus olhos encontraram os de Ricardo através do salão, e por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles simplesmente se olharam. Então Aline começou a caminhar na direção deles, e o salão inteiro pareceu prender a respiração. O salão do Hotel Palazzo nunca havia testemunhado um momento de tensão tão palpável. Aline caminhava em direção à mesa de Ricardo com a mesma elegância com que havia circulado pelo evento. Mas agora havia algo diferente em seus olhos. Não era raiva, nem desespero. Era uma determinação serena que fazia cada passo parecer calculado, cada movimento carregado de propósito. Ricardo sentiu como se o mundo estivesse se movendo em câmera lenta. Cada segundo que passava, aumentava a pressão no seu peito. Cada passo de Aline na sua direção o fazia se sentir menor na cadeira. Ele podia sentir os olhares curiosos de outras mesas se voltando para eles. Pessoas percebendo que algo importante estava prestes a acontecer. Rita, ao lado dele, estava visivelmente nervosa. Havia passado a noite inteira tentando se estabelecer como a mulher importante na vida de Ricardo, mas agora enfrentava a realidade de que a verdadeira esposa dele estava se aproximando. E essa esposa não era nada do que ela havia imaginado. Ricardo, Rita sussurrou urgentemente. Você vai falar com ela? O que vai dizer? Mas Ricardo não conseguia responder. Estava hipnotizado pela visão de Aline se aproximando. O vestido dourado captava a luz a cada passo, criando um brilho quase etéreo ao redor dela. Era como se ela fosse uma deusa descendo do Olimpo para julgar mortais insignificantes. Dr. Pereira e Helena observavam a cena com interesse mal disfarçado. Carlos e Márcia Drummond haviam parado de comer e estavam claramente esperando para ver como a situação se desenrolaria. Outras pessoas nas mesas próximas também notaram a tensão e diminuíram o volume de suas conversas. Quando Aline finalmente chegou à mesa, ela parou atrás da cadeira vazia ao lado de Ricardo, o lugar que deveria ter sido dela desde o início da noite. O silêncio que se fez foi absoluto. Nem mesmo o som dos garçons servindo outras mesas podia ser ouvido. Aline olhou ao redor da mesa, cumprimentando cada pessoa com um aceno elegante de cabeça. Quando seus olhos pousaram em Rita, não havia hostilidade, apenas uma avaliação calma e calculada. Boa noite a todos, Aline disse, sua voz clara e controlada. Peço desculpas pela chegada tardia. Tive alguns compromissos de última hora que foram resolvidos apenas hoje. Doutor. Pereira foi o primeiro a se levantar, sempre o cavalheiro. Aline, minha querida, que alegria imensa ter você aqui. Por favor, sente-se conosco. Helena também se levantou, sorrindo calorosamente. Estávamos comentando mais cedo sobre sua ausência. Que bom que conseguiu vir. Carlos e Márcia seguiram o exemplo, levantando-se para cumprimentar Aline adequadamente. A educação e o respeito que demonstravam por ela criavam um contraste gritante com a forma como haviam tratado Rita durante toda a noite. Muito obrigada pela recepção calorosa, Aline respondeu,
ocupando a cadeira que Dr. Pereira havia puxado para ela. É sempre um prazer estar entre amigos tão queridos. Ricardo finalmente conseguiu se mover, levantando-se de forma desajeitada para cumprimentar a esposa. Suas mãos tremiam quando ele se inclinou para beijar o rosto dela, um gesto mecânico que ambos repetiram milhares de vezes, mas que agora parecia carregado de constrangimento. "Aline", ele disse, a voz saindo mais rouca do que pretendia. Você conseguiu vir. Como você pode ver", ela respondeu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Resolvi que não podia perder o evento mais importante do ano da associação." Foi então que Rita decidiu se intrometer na conversa. Levantou-se da cadeira com um movimento exagerado, estendendo a mão para Aline com um sorriso forçado. "Oi, você deve ser a famosa Aline. Sou Rita Oliveira, a assistente executiva do Ricardo. Ele fala muito sobre você." O momento foi tenso. Aline olhou para a mão estendida de Rita, depois para o rosto dela e finalmente aceitou o cumprimento com uma educação gelada. "Assistente executiva." Aline repetiu lentamente como se estivesse saboreando as palavras. "Que interessante. Ricardo nunca mencionou ter contratado uma assistente executiva." Rita sentiu o primeiro sinal de que havia subestimado completamente a situação. Havia algo na forma como Aline falava, no tom controlado, mas cortante, que a fez perceber que estava lidando com alguém muito mais inteligente do que esperava. Bom, é um cargo novo. O Ricardo decidiu que precisava de alguém para ajudar com os compromissos mais importantes. Rita respondeu, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. "Ah, entendo." Aline assentiu, sentando-se graciosamente. "E você tem experiência na área empresarial há muito tempo?" A pergunta era aparentemente inocente, mas havia uma faca escondida nas palavras. Rita sentiu o rosto esquentar porque sabia que sua experiência era limitada e tinha certeza de que Aline também sabia disso. "Estou aprendendo muito com o Ricardo. Ele é um excelente mentor." Rita respondeu, tentando desviar o foco. "Tenho certeza de que é." Aline concordou, lançando um olhar significativo para o marido. Ricardo sempre foi generoso em compartilhar seus conhecimentos. O duplo sentido não passou despercebido por ninguém na mesa. Dr. Pereira pigarreou discretamente. Helena baixou os olhos para o prato e Carlos e Márcia trocaram um olhar preocupado. Foi Helena quem quebrou a tensão, mudando habilmente o assunto. "Aline, preciso dizer que você está absolutamente deslumbrante hoje à noite. Esse vestido é uma obra de arte." "Muito obrigada, Helena. Na verdade, foi um presente do Ricardo no nosso 10º aniversário de casamento." Aline respondeu, alisando o tecido dourado. "Ele disse que queria que eu tivesse algo especial para ocasiões importantes. Achei que hoje seria perfeito para usá-lo." A informação caiu como uma bomba na mesa. Ricardo lembrava perfeitamente de ter dado o vestido para Aline. Lembrava de ter dito que ela deveria guardá-lo para momentos especiais. O que ele não lembrava era de ter cancelado o jantar de aniversário para o qual ela havia comprado o vestido, alegando problemas no trabalho. Rita também processou a informação com desconforto crescente. Durante meses, Ricardo havia feito ela acreditar que o casamento dele era morto, sem romance, sem conexão. Mas ali estava a prova de que ele havia dado presentes caros e românticos para a esposa. 12 anos de casamento. Pereira comentou com aprovação. "É uma conquista admirável nos dias de hoje. Vocês são um exemplo para os casais mais jovens. Na verdade, fazem 12 anos no próximo mês." Aline corrigiu suavemente. "Tem sido uma jornada interessante, cheia de aprendizados sobre a natureza humana e sobre os verdadeiros valores na vida." Cada palavra era carregada de significado. Ricardo sabia que ela não estava apenas fazendo conversa social. Estava mandando uma mensagem direta para ele e para qualquer um que estivesse prestando atenção. O jantar continuou, mas a dinâmica da mesa havia mudado completamente. Aline dominava as conversas com uma facilidade natural, demonstrando conhecimento sobre arte, política, economia internacional. Quando o Dr. Pereira mencionou seus planos de expansão para a rede de hospitais, ela fez perguntas inteligentes sobre sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. "Você tem um conhecimento impressionante sobre gestão hospitalar, Aline." Dr. Pereira comentou, claramente impressionado. "Já pensou em trabalhar na área da saúde? Na verdade,
Faço trabalho voluntário no Hospital das Clínicas há 3 anos. Aline respondeu naturalmente. Ajudo na organização de campanhas de arrecadação e na gestão de projetos sociais. É muito gratificante poder contribuir para causas importantes. Rita quase engasgou com o vinho. Essa era mais uma informação que Ricardo nunca havia compartilhado. Durante meses, ele havia pintado um retrato de Aline como uma mulher sem ambições, que passava os dias cuidando da casa. Mas a realidade era completamente diferente. Que maravilhoso! Helena exclamou. Sempre admirei pessoas que dedicam tempo para ajudar os outros. É uma qualidade rara hoje em dia. Acredito que todos nós temos a responsabilidade de contribuir para uma sociedade melhor, Aline respondeu. Especialmente aqueles que tiveram a sorte de ter uma vida confortável. Novamente, havia uma mensagem subliminar nas palavras dela. Rita estava começando a perceber que cada frase de Aline era cuidadosamente construída para transmitir múltiplas camadas de significado. Carlos Drummond, que havia permanecido relativamente quieto durante a noite, decidiu se juntar à conversa. Aline, faz tempo que não conversamos sobre seus projetos pessoais. Como anda o curso de mestrado? Ricardo quase cuspiu o vinho. Que curso de mestrado? Ele não sabia que Aline estava fazendo um mestrado. Está indo muito bem, obrigada por perguntar. Aline respondeu, lançando um olhar discreto para Ricardo. Estou no último semestre do mestrado em Administração de Empresas. A dissertação é sobre liderança ética em ambientes corporativos. Um tema que considero cada vez mais relevante. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Todos na mesa, exceto Rita, entenderam a ironia da situação. Ali estava Ricardo, preocupado que sua esposa fosse simples demais para eventos empresariais, descobrindo que ela estava prestes a se formar em um mestrado em administração de empresas. Que interessante, Rita comentou, tentando participar da conversa. E o que exatamente você pretende fazer com esse mestrado? Aline se virou para olhar diretamente para Rita, e pela primeira vez na noite, houve algo afiado em seus olhos. Pretendo usar meu conhecimento para identificar e expor comportamentos antiéticos no mundo corporativo, ela respondeu lentamente. Especialmente aqueles relacionados à quebra de confiança, desonestidade e abuso de poder. A mensagem era clara como cristal. Rita sentiu um arrepio percorrer sua espinha e Ricardo pareceu encolher na cadeira. Dr. Pereira, que havia observado toda a interação com interesse crescente, decidiu intervir. Aline, seria uma honra ter alguém com sua formação e valores trabalhando conosco. Se houver interesse, gostaria de conversar sobre oportunidades na nossa rede de hospitais. A oferta de emprego veio como um raio em céu claro. Ricardo percebeu que havia subestimado completamente não apenas a inteligência de Aline, mas também o respeito que ela comandava no meio empresarial. Agradeço muito a oferta, Dr. Pereira. Certamente será um prazer conversar sobre isso. Aline respondeu com um sorriso genuíno. Sempre admirei o trabalho social que sua rede desenvolve. Foi nesse momento que Rita cometeu seu maior erro da noite. Irritada com a atenção que Aline estava recebendo e percebendo que estava perdendo terreno, ela decidiu forçar uma situação que achava que poderia controlar. Sabe, Aline, o Ricardo me contou que vocês estão passando por alguns problemas no casamento. Disse que vocês mal se falam em casa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas em mesas próximas pareceram parar simultaneamente. Dr. Pereira olhou para Rita com uma expressão de choque e desaprovação. Helena cobriu a boca com a mão. Carlos e Márcia simplesmente olharam para Rita como se ela tivesse acabado de cometer um sacrilégio. Aline, no entanto, manteve a compostura perfeita. Ela se virou lentamente para olhar para Rita, depois para Ricardo. E finalmente de volta para Rita. Que curioso, ela disse, a voz mantendo o mesmo tom educado de antes. Porque Ricardo e eu conversamos ontem sobre os planos para nossa renovação de votos no próximo mês. Ele disse que estava ansioso para reafirmar nossos compromissos um com o outro. A mentira foi contada com tanta naturalidade que por um momento até mesmo Ricardo quase acreditou nela. Mas o impacto nas pessoas da mesa foi devastador. Rita empalideceu, percebendo que havia se metido em uma situação muito maior do que podia lidar. Renovação de votos.
Helena repetiu com entusiasmo. Que romântico! 12 anos e ainda tão apaixonados. Aline sorriu, mas seus olhos continuavam fixos em Rita. É verdade. Algumas coisas valem a pena preservar, não importa quantos obstáculos apareçam no caminho. A noite havia se tornado uma batalha silenciosa entre duas mulheres, mas estava claro para todos quem estava vencendo. O resto do jantar transcorreu em uma atmosfera de tensão palpável. Rita havia perdido completamente a confiança depois do comentário desastroso sobre os problemas no casamento de Ricardo, e agora se mantinha em silêncio, bebendo mais vinho do que deveria. Aline, por outro lado, continuava dominando as conversas com uma elegância natural que fazia todos na mesa gravitarem ao redor dela. Quando a orquestra começou a tocar e os casais se dirigiram para a pista de dança, Dr. Pereira se levantou e estendeu a mão para Helena. Minha querida, me concede esta dança? Carlos e Márcia seguiram o exemplo, deixando Ricardo, Aline e Rita sozinhos na mesa. O silêncio entre os três era ensurdecedor, carregado de tudo que havia sido dito e tudo que permanecia não dito. Rita olhava para o copo de vinho, claramente desconfortável com a situação. Durante toda a noite, ela havia percebido como sua presença estava sendo questionada, como as pessoas olhavam para ela com desaprovação mal disfarçada. E pior ainda, como Ricardo parecia cada vez mais distante e constrangido. Eu preciso ir ao banheiro, Rita murmurou, levantando-se da mesa de forma instável. Ela havia bebido demais, e isso era evidente na forma como caminhava. Quando Rita se afastou, Ricardo e Aline ficaram sozinhos pela primeira vez na noite. O silêncio se estendeu por vários minutos, enquanto a música da orquestra preenchia o espaço entre eles. 12 anos, Aline disse finalmente, olhando para a aliança no dedo. 12 anos de casamento, Ricardo. E em todos esses anos nunca pensei que chegaria o dia em que você me substituiria por uma assistente executiva. Ricardo fechou os olhos, sentindo o peso total das suas escolhas. Aline, Não. Ela o interrompeu suavemente. Deixe-me falar primeiro. Durante meses, senti que estava perdendo você, que havia algo errado, que você estava se afastando. Tentei conversar, tentei entender, tentei ser a esposa que achava que você queria. Ela pausou, olhando ao redor do salão onde ainda eram admirados como um dos casais mais sólidos da associação. Então descobri sobre ela, sobre Rita. E sabe o que mais me doeu? Não foi apenas a traição. Foi descobrir que você havia contado para ela que eu era inadequada para o seu mundo, que eu era simples demais, sem sofisticação suficiente. Ricardo sentiu como se estivesse sendo despedaçado por dentro. Cada palavra de Aline era uma facada na sua consciência. Mas hoje à noite, Ricardo, você viu a verdade. Viu como as pessoas realmente me veem. Dr. Pereira me ofereceu um trabalho. Helena me convidou para o conselho beneficente dela. Carlos e Márcia me trataram com o respeito que sempre tiveram por mim. Aline se virou para olhar diretamente nos olhos dele. E sua namorada? Como ela se saiu hoje à noite? Como foi recebida pelas pessoas que você tanto queria impressionar? Ricardo não conseguiu responder porque a verdade era dolorosa demais. Rita havia sido um desastre completo. Cada palavra que saiu da boca dela havia diminuído o respeito que as pessoas tinham por ele. Cada gesto vulgar, cada comentário inadequado havia sido uma fonte de constrangimento. Eu sou um idiota, ele sussurrou finalmente. Um idiota completo. Sim, você é. Aline concordou sem hesitação. Mas a questão agora é, o que você pretende fazer sobre isso? Antes que Ricardo pudesse responder, Rita voltou do banheiro, claramente ainda mais embriagada do que quando havia saído. Ela se apoiou na mesa com mais força do que o necessário, fazendo as taças tinirem. Desculpem a demora, ela disse, a voz ligeiramente arrastada. Encontrei umas mulheres no banheiro que estavam falando de vocês dois. Aline e Ricardo se entreolharam, ambos percebendo que Rita estava prestes a criar mais uma cena constrangedora. Elas estavam dizendo que vocês são o casal perfeito, que têm um casamento invejável. Rita continuou, sentando-se pesadamente na cadeira. Achei engraçado, considerando que o Ricardo passa a maior parte do tempo comigo ultimamente.
O comentário foi como uma bomba explodindo na mesa. Várias pessoas nas mesas próximas olharam na direção deles, claramente ouvindo a conversa. Aline manteve a compostura, mas Ricardo viu uma chama perigosa acender nos olhos dela. Rita, Ricardo disse urgentemente, acho melhor você parar de beber. Por quê? Estou apenas sendo honesta, ela respondeu, levantando a taça de vinho novamente. Ou você tem vergonha da verdade? Foi nesse momento que Aline tomou uma decisão. Ela se levantou graciosamente da cadeira e se virou para Rita com um sorriso que não chegava aos olhos. Sabe, Rita, você tem razão. A honestidade é muito importante. Então vou ser completamente honesta com você. O salão parecia ter ficado mais silencioso ao redor deles. Era como se as pessoas pudessem sentir que algo importante estava prestes a acontecer. Durante esses meses em que você achou que estava ganhando meu marido, eu estava fazendo algumas coisas interessantes. Terminei meu mestrado com a nota máxima. Recebi uma oferta de emprego de uma das empresas mais respeitadas da cidade. E mais importante, Aline pausou, permitindo que a tensão crescesse. Eu contratei um dos melhores advogados de família da cidade e documentei cada mentira, cada traição, cada centavo do dinheiro da nossa empresa que foi gasto com você. Rita empalideceu instantaneamente. Ricardo sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Então, enquanto você pensava que estava construindo um futuro com um homem casado, eu estava construindo um caso sólido para garantir que, quando este casamento acabasse, eu ficasse com tudo que me pertence por direito. O silêncio na mesa era absoluto. Rita olhava para Aline como se estivesse vendo um fantasma. Ricardo estava em choque total, percebendo que havia subestimado completamente a inteligência e a determinação da esposa. Mas sabe o que é interessante, Rita? Aline continuou, sua voz mantendo o tom educado e controlado. Depois de ver você hoje à noite, de observar como você se comporta, como fala, como trata as pessoas, eu percebi que você já é punição suficiente para qualquer homem. Doutor, Pereira e Helena haviam voltado da pista de dança e presenciaram os últimos momentos da conversa. Helena cobriu a boca com a mão, claramente chocada, enquanto o Dr. Pereira observava a cena com uma mistura de admiração e preocupação. Rita tentou responder, mas as palavras não saíam. Ela estava começando a perceber a magnitude do erro que havia cometido. Não apenas em se envolver com um homem casado, mas em subestimar completamente a mulher com quem estava competindo. Eu não sabia... Rita gaguejou. Claro que não sabia, Aline concordou. Porque vocês dois criaram uma fantasia onde eu era a vilã da história. Onde eu era a esposa chata e sem graça que estava impedindo o grande amor de vocês. Aline se virou para Ricardo, que estava pálido como um cadáver. Mas a realidade é diferente, não é, Ricardo? A realidade é que você teve a mulher mais leal, mais inteligente e mais elegante ao seu lado por 12 anos e jogou tudo fora por uma ilusão barata. Ricardo abriu a boca para falar, mas Aline levantou a mão. Agora você tem uma escolha a fazer. Pode continuar com essa farsa, pode continuar fingindo que Rita é o que você realmente quer. Ou pode tentar ser homem suficiente para admitir o erro colossal que cometeu. Dr. Pereira se aproximou da mesa, claramente preocupado com a situação. Aline, minha querida, está tudo bem? Está tudo perfeito, Dr. Pereira. Ela respondeu com um sorriso genuíno, apenas esclarecendo algumas questões pendentes. Rita, percebendo que havia se tornado o centro de uma atenção extremamente negativa, decidiu que era hora de sair. Ela se levantou da cadeira de forma instável, pegou a bolsa e olhou para Ricardo. Você vai ficar aí sentado deixando ela me humilhar assim? Ricardo olhou para Rita, depois para Aline, depois para as pessoas ao redor que observavam a cena. Pela primeira vez em meses, ele viu tudo com clareza total. Viu Rita como ela realmente era, vulgar, manipuladora, inadequada para qualquer situação que exigisse classe ou sofisticação. E viu Aline como ela sempre havia sido. Extraordinária. Rita, ele disse lentamente, acho melhor você ir para casa. A resposta foi como um tapa na cara dela. Rita olhou para Ricardo com incredulidade, depois para Aline com ódio puro. Você vai se arrepender disso, Ricardo, ela disse, a voz tremendo de raiva. Quando você perceber que cometeu um erro, não venha atrás de mim.
Não se preocupe, Ricardo respondeu, surpreendendo a si mesmo com a firmeza na voz. Eu não vou. Rita saiu do salão tropeçando levemente, deixando um rastro de constrangimento atrás dela. Várias pessoas a observaram sair, sussurrando entre si sobre o que tinham presenciado. Quando ela desapareceu, Ricardo se virou para Aline. Havia lágrimas nos olhos dele, lágrimas de arrependimento, de vergonha, de reconhecimento tardio do que havia perdido. Aline, Ricardo, ela o interrompeu suavemente. Se você realmente quer uma chance de reconstruir o que destruiu, vai ter que fazer mais do que pedir desculpas. Vai ter que provar que entendeu o valor do que jogou fora. Dr. Pereira, que havia observado toda a interação, se aproximou de Ricardo e colocou a mão no ombro dele. Jovem, você tem a mulher mais extraordinária desta cidade ao seu lado. Se eu fosse você, faria de tudo para merecer uma segunda chance. Ricardo olhou ao redor do salão e percebeu que dezenas de pessoas os observavam. Alguns com curiosidade, outros com julgamento, mas muitos com expectativa, como se estivessem esperando para ver o que ele faria a seguir. Ele se levantou lentamente e estendeu a mão para Aline. Você me concede esta dança? Aline o olhou por vários segundos, avaliando a sinceridade no pedido. Finalmente, ela aceitou a mão dele e se levantou. Uma dança, nada mais. Eles caminharam para a pista de dança enquanto a orquestra tocava uma valsa lenta. Quando Ricardo colocou a mão na cintura de Aline e ela apoiou a mão no ombro dele, foi como se os anos de distanciamento não tivessem existido. Você está linda hoje à noite, Ricardo sussurrou enquanto dançavam. Estou sempre linda, Ricardo. Você que parou de notar. Eles dançaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ao redor deles, outros casais também dançavam, mas muitos olhos ainda estavam fixos neles. O que você disse sobre ter documentado tudo era verdade? Ricardo perguntou finalmente. Cada palavra. Aline respondeu sem hesitação. Eu não sou a mulher ingênua que você achou que eu era, Ricardo. Nunca fui. E o advogado? Dr. Marcelo Santos. O melhor da cidade. Ele disse que eu teria direito a 60% de tudo que construímos juntos, considerando as circunstâncias. Ricardo engoliu em seco. Dr. Santos tinha uma reputação de ser implacável em casos de divórcio. E agora? O que acontece agora? Aline parou de dançar e olhou diretamente nos olhos dele. Agora você vai para casa sozinho. Vai refletir sobre as escolhas que fez e o homem que se tornou. E se depois de uma reflexão honesta, você decidir que quer lutar pelo nosso casamento, vai ter que provar isso. Como? Primeiro, você vai terminar definitivamente qualquer contato com Rita. Segundo, nós vamos fazer terapia de casal. Terceiro, você vai ter que reconstruir minha confiança do zero, sabendo que eu tenho todas as cartas na mão. Ricardo assentiu, entendendo que Aline estava dando a ele uma oportunidade que ele não merecia. E se eu não conseguir? Se você decidir que o dano foi grande demais? Aline sorriu, mas foi um sorriso triste. Então você vai descobrir como é viver sem a melhor coisa que já aconteceu na sua vida. A música terminou, e eles se separaram. Aline beijou o rosto de Ricardo levemente, um gesto que foi observado por todo o salão. Boa noite, Ricardo. Nos vemos quando você decidir que tipo de homem quer ser. Ela se afastou, cumprimentou o Dr. Pereira e Helena, se despediu de Carlos e Márcia, e saiu do salão com a mesma elegância com que havia entrado. Ricardo ficou parado no meio da pista de dança, assistindo a mulher mais extraordinária que conhecia desaparecer pela porta. Ao redor dele, as pessoas gradualmente voltaram às suas conversas, mas ele sabia que seria assunto de comentários por semanas. Dr. Pereira se aproximou dele uma última vez. Ricardo, vou lhe dar um conselho de homem para homem. Essa mulher que acabou de sair daqui é um diamante raro. Se você for inteligente o suficiente para fazer o que for necessário para reconquistá-la, será o homem mais sortudo do mundo. Se não for, bem, ela ficará bem sem você. 6 meses depois, Ricardo e Aline estavam na mesma igreja onde haviam se casado 12 anos antes, mas desta vez, para renovar seus votos. A cerimônia era pequena, íntima, apenas com família próxima e os amigos mais queridos. Ricardo havia cumprido todas as condições que Aline estabeleceu.
Terminou definitivamente com Rita no dia seguinte ao evento, foram para a terapia de casal religiosamente todas as semanas e ele passou meses provando que entendia o valor da mulher extraordinária que tinha ao lado. Não foi fácil. Aline o fez trabalhar duro para reconquistar sua confiança. Mas no processo, Ricardo redescobriu por que havia se apaixonado por ela em primeiro lugar. E mais importante, descobriu aspectos dela que nunca havia notado antes. Quando trocaram os votos renovados, Ricardo olhou nos olhos de Aline e disse as palavras que vinha praticando por meses. Aline, eu prometo que nunca mais vou esquecer que tenho a mulher mais extraordinária do mundo ao meu lado. Prometo honrar você, respeitar você e nunca mais dar como garantido o presente que é ter você na minha vida. Aline sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e respondeu: e eu prometo que nunca mais vou permitir que ninguém me faça sentir menos do que eu sei que valho. Prometo lutar pelo nosso amor, mas também prometo lutar por mim mesma. Quando se beijaram, selando sua renovação de votos, houve uma sensação de que algo havia sido não apenas restaurado, mas fortalecido. Dr. Pereira, que foi convidado para a cerimônia, comentou com Helena: agora sim temos de volta o casal que sempre admiramos. E em uma decisão que surpreendeu a todos, Aline aceitou a oferta de trabalho na rede de hospitais de Dr. Pereira, tornando-se diretora de responsabilidade social. Ricardo não apenas apoiou a decisão, mas se orgulhava imensamente dos sucessos profissionais da esposa. Quanto a Rita, ela havia saído da cidade algumas semanas depois do evento no hotel, alegando ter conseguido um emprego melhor em outro estado. Mas todos sabiam que ela havia saído porque não conseguia mais olhar para as pessoas nos olhos depois da humilhação pública que sofreu. Às vezes, quando caminhavam de mãos dadas pelas ruas da cidade, Ricardo olhava para Aline e ainda não conseguia acreditar que havia quase perdido tudo por uma ilusão barata. Mas ele havia aprendido a lição mais importante da sua vida, que algumas pessoas são insubstituíveis e que reconhecer isso antes que seja tarde demais é a diferença entre ser um homem sábio e ser um tolo. E Aline, por sua vez, havia descoberto que conhecer o próprio valor e nunca aceitar menos do que merece não é apenas uma questão de autoestima, mas de autopreservação. Ela se tornou uma mulher ainda mais forte, mais confiante e mais determinada a nunca permitir que ninguém a diminuísse novamente. No final, a noite que poderia ter destruído seu casamento acabou sendo a noite que o salvou. Porque às vezes, para construir algo novo e melhor, primeiro é necessário que tudo desmorone e mostre suas verdadeiras bases.